algum momento de sua vida, talvez nesta mesma noite, você acordou com uma sensação estranha no peito. Não é dor física, não é ansiedade exata, é algo mais sutil e profundo. É como se sua alma estivesse tentando lembrá-lo de algo que você esqueceu há muito tempo, algo sobre por que você veio a este mundo e o que você deveria estar fazendo com esta vida única e irrepetível que lhe foi dada. Carl Jung passou décadas explorando aquele território misterioso onde a psique humana encontra o sagrado. Ele não era um místico no sentido tradicional, ele era um cientista das profundezas da alma. E o que ele descobriu, o que ele experimentou em sua própria carne, foi que a busca por significado e a busca por Deus são, na verdade, a mesma jornada. Uma viagem para dentro, em direção a esse espaço íntimo onde as máscaras caem e a verdade se torna insuportável e necessária ao mesmo tempo. A Bíblia, aquele livro que muitos leem, mas poucos realmente entendem, não é um livro de regras ou um catálogo de promessas. É um mapa do coração humano, um guia para navegadores perdidos no oceano da existência. Cada história, cada salmo, cada parábola aponta na mesma direção. Há um encontro possível entre o humano e o divino, mas isso só acontece quando você ousa ser completamente honesto consigo mesmo. Jung entendeu isso quando passou por sua própria crise existencial aos 37 anos. Bem-sucedido, reconhecido, com tudo o que o mundo considera importante, ele se viu vazio, perdido, sem rumo. Foi então que ele começou a ouvir sonhos, a prestar atenção aos símbolos, a dialogar com as vozes interiores que havia silenciado por anos. Ele não procurou se tornar um profeta ou um santo. Eu só queria entender por que, tendo tanto, parecia tão vazio. Esse sentimento soa familiar para você? Aquela inquietação maçante que surge nos momentos mais inesperados, quando tudo deveria estar bem, mas algo dentro de você sussurra que há mais, que há uma dimensão da vida que você não explorou, que você vive na superfície de sua própria existência. Não é depressão, não é insatisfação caprichosa. É a alma pedindo para ser reconhecida, pedindo que você pare de fugir de si mesmo e se atreva a descer às profundezas onde o verdadeiro tesouro está escondido. A Bíblia chama esse momento de despertar do coração. Quando Adão e Eva comem da árvore do conhecimento, não é apenas desobediência, é o símbolo do despertar da consciência e não pode mais se contentar com a inocência cega. Há um preço a pagar para acordar. A perda da segurança infantil, o fim das respostas automáticas, o início da busca real. Jung experimentou isso em sua própria carne quando começou a ter visões, sonhos intensos, experiências que a ciência de seu tempo não conseguia explicar. Ele se viu conversando com figuras internas, recebendo mensagens do inconsciente que o forçaram a repensar tudo o que achava que sabia sobre a mente humana. Ele não enlouqueceu, ele foi fundo. Ele aprendeu a ouvir o que a maioria prefere ignorar. A voz da alma que clama por autenticidade. A busca por Deus, nessa perspectiva, não é aderir a uma religião ou memorizar doutrinas. É ousar olhar para dentro com honestidade feroz, reconhecer as sombras, integrar as contradições, aceitar que somos muito mais complexos e misteriosos do que nos ensinaram. Jung descobriu que no centro da psique humana existe um espaço sagrado, uma centelha divina que ele chamou de Self, onde habita todo o potencial do que podemos nos tornar. Mas chegar a esse centro requer passar pelo que a tradição mística chama de noite escura da alma. Aqueles períodos em que tudo o que pensava ser sólido é abalado, onde as velhas certezas já não servem e as novas ainda não nasceram. É um território desconfortável, mas necessário. Jung comparou isso à morte do ego, aquele falso eu que construímos para sermos aceitos, para sentir que temos controle sobre a vida. A Bíblia está cheia de relatos de morte e ressurreição.
não só a de Jesus, mas a de todos aqueles que ousam morrer para si mesmos para renascer transformados. Abraão deve deixar tudo o que é conhecido. Moisés deve deixar de lado sua vida confortável no Egito. Paulo deve abandonar sua identidade como perseguidor. Mary deve aceitar um destino que ela não pode entender. Todos devem passar pela experiência da perda antes de receber o presente. Você já sentiu que sua vida precisa de uma pequena morte? Esse algo em você deve morrer para que algo novo possa nascer. Talvez seja um relacionamento que não nutre mais você. Talvez seja uma imagem de si mesmo que não corresponde mais a quem você é. Talvez seja um medo que o paralisou por anos. Jung ensinou que a alma cresce precisamente naqueles momentos de transição, quando o velho morre e o novo ainda não tem forma. O encontro com Deus, segundo Jung, não é uma experiência única e definitiva, mas um processo contínuo de reconhecimento mútuo. Deus se revela na medida em que você se revela. Você não pode encontrar o sagrado enquanto continuar escondendo partes do seu ser, enquanto continuar fingindo ser quem você não é, enquanto continuar negando suas sombras e suas luzes. Na Bíblia, os encontros mais profundos ocorrem quando as pessoas estão diante de Deus como são, sem disfarce. Davi confessa seus erros nos Salmos. Maria Madalena chora aos pés de Jesus. Pedro reconhece seu medo e sua traição. Thomas expressa suas dúvidas. E em cada caso, em vez de rejeição, eles encontram aceitação, amor, transformação. Jung observou algo semelhante em sua prática. Os pacientes que mais se curaram não foram aqueles que vieram com respostas, mas aqueles que ousaram mostrar suas perguntas, suas feridas, suas contradições. A cura não era eliminar o sofrimento, mas dar-lhe significado e integrá-lo como parte da própria história sagrada. Você já se deu permissão para ser completamente honesto consigo mesmo? Olhar para seus medos sem julgá-los, sentir sua dor sem tentar consertá-la imediatamente, reconhecer seus desejos mais profundos sem sentir vergonha. Jung disse que esse ato de autopiedade radical é o primeiro passo para a individuação, para se tornar quem você realmente é. A Bíblia exprime-o de modo poético quando fala do vale de lágrimas que se torna fonte, da beleza que renasce das cinzas, da alegria que nasce depois do choro. Não é mágica, é o processo natural da alma que se permite sentir, que não foge da dor, que confia que toda experiência, mesmo a mais dolorosa, pode ser transformada em sabedoria. Mas aí vem a parte mais desafiadora. Encontrar Deus e descobrir seu propósito não fará de você uma pessoa perfeita ou o libertará de todas as dificuldades. Jung viveu isso até o fim de seus dias. Continuou a ter dúvidas, continuou a enfrentar crises, continuou a lutar com sua sombra. A diferença é que ele aprendeu a ver tudo isso como parte do processo sagrado, não como obstáculos a serem evitados. A Bíblia também não promete uma vida sem problemas. Promete algo mais valioso, companheirismo na estrada, ou seja, no sofrimento, esperança no meio da escuridão. Jesus não evitou a dor, ele passou por ela. E nesse caminho encontrou o caminho da redenção, não só para si mesmo, mas para todos aqueles que se atrevem a seguir os seus passos. O propósito da vida, a partir dessa perspectiva junguiana e bíblica, não é um objetivo que você alcança de uma vez por todas. É uma forma de estar no mundo, uma atitude de abertura, de escuta, de disponibilidade para o que a vida quer te mostrar. É a capacidade de ver em cada experiência, mesmo na mais difícil, uma oportunidade de crescimento, de compreensão, de encontro com o sagrado. Jung descobriu que o inconsciente se comunica por meio de símbolos, sonhos, sincronicidades. A Bíblia está cheia dessas mesmas linguagens, sonhos proféticos, sinais na natureza, encontros aparentemente casuais que mudam de destino.
Ambos nos convidam a desenvolver uma nova maneira de ver, uma sensibilidade ao simbólico, uma atenção aos padrões profundos que são tecidos sob a superfície da vida cotidiana. Você já notou coincidências que pareciam perfeitas demais para serem casuais? Você já teve sonhos que pareciam mais reais do que acordar? Você já experimentou momentos em que uma música, uma palavra, um encontro veio exatamente quando você precisava? Jung chamou isso de sincronicidade e viu isso como evidência de que existe uma ordem mais profunda, uma inteligência amorosa que opera além das leis de causa e efeito. A Bíblia narra centenas dessas sincronicidades. O encontro de Abraão com os 3 anjos, o sonho de José que salva o Egito da fome, a aparição do anjo a Maria. Todos esses relatos apontam para a mesma verdade. Há um diálogo secreto entre a alma humana e o divino, uma conversa que nunca para, mesmo que nem sempre estejamos dispostos a ouvir. O problema do homem moderno, de acordo com Jung, é que perdemos a capacidade de ouvir essa linguagem simbólica. Vivemos apenas na superfície racional, desconfiamos dos sonhos, ignoramos as intuições, zombamos daqueles que falam sobre experiências espirituais. Mas a alma continua a falar, continua a enviar mensagens, continua a tentar nos guiar para o encontro com o sagrado. Encontrar Deus nesta perspectiva não é aderir a uma instituição religiosa específica, embora possa incluí-la. É desenvolver uma relação pessoal e íntima com o mistério que nos habita e nos transcende. É aprender a reconhecer a presença divina nos momentos mais inesperados, na conversa profunda, na contemplação da natureza, no silêncio após a tempestade, na compaixão que surge espontaneamente para com quem sofre. Jung observou que as pessoas que chegavam ao seu consultório mais saudáveis, mais equilibradas, não eram aquelas que haviam evitado o sofrimento, mas aquelas que haviam encontrado em sua dor uma porta para algo maior. A Bíblia confirma-o repetidas vezes. O sofrimento, quando abraçado com fé, torna-se uma escola de sabedoria, uma fonte de compaixão, um canal de graça. Você já considerou que talvez sua dor mais profunda não seja seu inimigo, mas seu professor? Que as feridas que mais procurastes esconder sejam precisamente aquelas que vos ligam à humanidade partilhada, à necessidade universal de cura, à experiência do amor incondicional. Jung disse que a ferida é o lugar onde a luz entra. A Bíblia coloca isso dizendo que Deus habita no coração quebrantado. Isso não significa romantizar o sofrimento ou buscá-lo como um fim em si mesmo. Significa estar disposto a ter sua dor transformada em remédio, não apenas para você, mas para outras pessoas que passam por lutas semelhantes. O propósito é frequentemente revelado quando sua experiência pessoal se torna uma ponte para o alívio dos outros. A história de Jó na Bíblia ilustra esse paradoxo. Um homem que perde tudo, que fica sozinho com suas perguntas, que chega ao limite do desespero. Seus amigos lhe oferecem respostas fáceis, explicações morais simples, mas Jó se recusa a aceitar simplificações. Ele permanece com a pergunta, sustenta o mistério, ousa reivindicar Deus face a face. E no final, quando Deus lhe responde, não lhe dá as respostas que esperava, mas algo muito mais valioso, uma experiência direta da grandeza do mistério. Jung interpretou essa história como o símbolo da jornada em direção à individuação. Só quem ousa questionar, sustentar a tensão do não saber, pode chegar ao encontro autêntico com o sagrado. O objetivo não é ter todas as respostas, mas aprender a viver as questões mais profundas. Em nosso tempo, vivemos bombardeados com informações, opiniões, ruídos constantes. Jung alertou que essa saturação externa nos desconecta da sabedoria interna. A Bíblia fala de recuar para o lugar secreto, de buscar o silêncio, de criar espaços onde a alma possa respirar e ouvir sua própria voz.
Quando foi a última vez que você se sentou em silêncio absoluto, sem música, sem telefone, sem distrações, apenas você e o mistério de estar vivo? No início, pode parecer desconfortável, até mesmo angustiante. Estamos tão acostumados com o ruído externo que o silêncio nos confronta com tudo o que temos evitado. Nossos medos, nossas tristezas, nossas perguntas sem resposta. Mas se você perseverar, se ficar até 5 minutos a mais, algo começa a mudar. O silêncio se torna companhia. A solidão se transforma em comunhão. E nesse espaço limpo e indefeso, às vezes surge o que Jung chamou de presença luminosa. A experiência direta de que você não está sozinho, de que existe uma inteligência amorosa que o sustenta, o conhece e o chama pelo seu nome. A Bíblia descreve esse encontro de 1000 maneiras diferentes. A voz que chama Samuel à noite. O fogo que não consome a sarça onde Moisés pastoreia. O vento suave onde Elias ouve a Deus após a tempestade. O anjo que aparece a Maria na humildade de sua casa. Cada história aponta para a mesma verdade. O sagrado não está longe, está perto, mais perto do que você imagina, esperando para ser reconhecido. Jung percebeu que o inconsciente humano é povoado pelo que ele chamou de arquétipos, padrões universais que aparecem em todas as culturas, em todos os tempos. O arquétipo do pai, do filho, do espírito, da mãe divina, do sábio, do herói que deve passar pela morte para renascer. Esses não são apenas conceitos religiosos, são estruturas profundas da psique que nos conectam ao transpessoal, a algo maior do que nossa pequena história individual. Quando você começa a reconhecer esses arquétipos operando em sua própria vida, quando vê que sua história pessoal está conectada a padrões universais de transformação, tudo muda. Não é mais apenas você lutando contra o mundo sozinho. Você faz parte de uma história maior, de um projeto secreto, de uma sinfonia cósmica onde cada vida contribui com sua nota única e insubstituível. A Bíblia exprime-o a imagem do corpo místico, onde cada parte tem a sua função, a sua dignidade, a sua razão de ser. Jung traduziu dizendo que cada pessoa tem uma tarefa única no processo de individuação coletiva, uma peça específica para contribuir com o grande quebra-cabeça da consciência humana. Mas para encontrar sua peça, para descobrir sua função específica neste ótimo design, primeiro você precisa se encontrar. E esse encontro, como já vimos, não é confortável. Requer passar pelo que Jung chamou de sombra pessoal e coletiva. Tudo o que negamos, reprimimos, projetamos nos outros. A sombra não é apenas a coisa ruim em você. É tudo o que você rejeitou por medo, por vergonha, por querer ser aceito. Sua criatividade, sua sensualidade, sua raiva justa, sua necessidade de solidão, seu desejo de transcendência. Quantas partes de si mesmo você sacrificou no altar da aprovação externa? Quantas vezes você traiu a própria verdade para manter a paz, para não se incomodar, para ser o bom? A Bíblia narra essa tensão na história de Marta e Maria. Marta está agitada servindo, realizando, fazendo o que se espera dela. Maria senta-se para ouvir, deixa-se presente, escolhe a contemplação em vez da atividade. Jesus não critica Marta, mas lembra-lhe que Maria escolheu a melhor parte, aquele que não lhe será tirado. Qual é a melhor parte da sua vida? Que aspectos de si mesmo você sacrificou no altar da expectativa? Que partes de sua alma estão implorando para serem resgatadas, honradas, integradas? Jung disse que até tornarmos o inconsciente consciente, continuaremos a ser dirigidos por forças que não entendemos, repetindo padrões que não escolhemos, vivendo vidas que não são realmente nossas. O trabalho de integração da sombra não é um processo intelectual, é visceral, emocional, espiritual. Exige que você se atreva a sentir o que está evitando, a olhar para o que está negando, a abraçar o que está rejeitando.
E nesse abraço, nessa reconciliação interior, algo milagroso acontece. Você começa a se libertar da necessidade de ser perfeito, da compulsão de agradar a todos, da tirania das expectativas dos outros. A Bíblia chama isso de liberdade dos filhos de Deus. Jung chamou isso de individuação. É o processo pelo qual você se torna quem você realmente é, não quem você acha que deveria ser. E nessa nova autenticidade, nessa coerência entre o que você sente, pensa e faz, o propósito começa a se revelar não como uma obrigação externa, mas como uma expressão natural de quem você é. Mas a jornada não termina com a integração pessoal. Jung descobriu que quando alguém consegue se conectar com seu eu profundo, eles automaticamente se conectam com o que ele chamou de inconsciente coletivo, aquela dimensão transpessoal onde todas as almas estão unidas. A Bíblia coloca isso dizendo que quando você ama a Deus de todo o coração, você automaticamente ama o próximo como a si mesmo. Não é uma obrigação moral externa. É a consequência natural de ter encontrado em seu próprio centro a fonte de todo amor. Jung observou que as pessoas mais equilibradas, sábias e compassivas não eram aquelas que evitaram o sofrimento, mas aquelas que aprenderam a transformar sua dor pessoal em compreensão universal. A história de José na Bíblia ilustra esse processo perfeitamente. Traído por seus irmãos, vendido como escravo, esquecido na prisão, ele poderia ter se tornado amargo. Ele poderia ter escolhido a vingança. Mas na solidão, no sofrimento, aprendeu a ler sonhos, a interpretar símbolos, a confiar em um projeto maior. E quando ele finalmente se reunir com sua família, ele pode dizer: o que você pensou para o mal, Deus transformou em bem. Você já considerou que talvez suas piores experiências, seus maiores fracassos, suas dores mais profundas possam realmente ser a matéria-prima com a qual Deus está tecendo seu propósito? Jung insistiu que o ouro é encontrado na terra mais escura. A Bíblia ensina que a luz brilha mais nas trevas. O encontro com Deus não é fugir da vossa humanidade, é abraçá-la completamente. É reconhecer que você é simultaneamente pó e eternidade, fragilidade e força, pergunta e resposta. Jung chamou isso de paradoxo do eu. Somos limitados e ilimitados ao mesmo tempo, humanos e divinos, temporais e eternos. Esse paradoxo não é resolvido intelectualmente. É vivido, experimentado, encarnado. E nessa experiência do paradoxo vivido, o propósito deixa de ser uma busca externa e se torna uma expressão natural de quem você é. Você não precisa mais procurar o que fazer com sua vida. Sua vida, vivida a partir da autenticidade, automaticamente se torna propósito. Jung observou que quando alguém alcança essa integração, essa reconciliação com a própria totalidade, sua própria presença se torna transformadora. Ele não precisa pregar ou convencer. Seu jeito de estar no mundo, seu jeito de olhar, ouvir, abraçar, comunica algo que as palavras não podem expressar. A Bíblia o descreve à imagem do sal e da luz. Não é que você se torne alguém diferente. É que você permite que o que você sempre foi no fundo brilhe sem impedimentos. E essa luz, essa autenticidade, essa paz que vem de se reconciliar consigo mesmo, ilumina naturalmente o caminho dos outros. Mas isso não acontece da noite para o dia. Jung passou anos analisando seus próprios sonhos, dialogando com suas figuras interiores, integrando suas sombras. A Bíblia está cheia de histórias de longas provações. 40 anos no deserto, 7 anos de fartura seguidos por 7 anos de escassez, 3 dias na sepultura antes da ressurreição. A alma tem seus próprios tempos, suas próprias estações. Você não pode forçar a primavera no meio do inverno. Você não pode exigir respostas antes de ter vivido suficientemente as perguntas.
Jung disse que a paciência é a virtude mais difícil e mais necessária no caminho da individuação. Você se deu permissão para ter seu próprio ritmo, de não entender tudo imediatamente, de estar em processo sem pedir desculpas por ainda não ter chegado? A cultura moderna nos pressiona a ter respostas rápidas, a mostrar resultados imediatos, a fingir que tudo está sob controle. Mas a alma precisa de tempo para gestar, integrar, amadurecer. No final, Jung e a Bíblia convergem para uma verdade simples, mas revolucionária. Você não precisa ir a nenhum lugar especial para encontrar Deus ou fazer algo extraordinário para ter um propósito. Você só tem que ousar ser quem você realmente é, aqui e agora, com toda a sua história, com todas as suas contradições, com toda a sua beleza imperfeita. Nessa autenticidade radical, nessa honestidade feroz consigo mesmo, o sagrado encontra seu lar. E a tua vida, sem que te apercebas, torna-se uma carta de amor dirigida ao mundo. Um testemunho silencioso de que é possível viver da verdade, que é possível encontrar sentido mesmo no meio do caos, que é possível ser feliz sem ter de ser perfeito. Se essas palavras tocaram algo profundo em seu coração, se você reconhece nelas o eco de perguntas que você se faz há muito tempo, você não está sozinho nessa busca. Há uma comunidade silenciosa de buscadores, de almas que ousaram olhar para dentro, que escolheram a profundidade sobre a superfície. Convido você a se inscrever neste canal, onde todas as semanas exploramos esses territórios da alma que Jung mapeou com tanto cuidado. Compartilhe este vídeo com alguém que você sabe que está passando por sua própria busca por significado. Às vezes, uma mensagem como essa chega à pessoa exata no momento exato em que ela precisa. E, por favor, compartilhe-me nos comentários que pergunta sua alma está fazendo neste momento de sua vida. Que aspecto da sua sombra está implorando para ser integrado? Que pequeno passo em direção à autenticidade você poderia dar hoje? Porque, como Jung bem sabia, o caminho é feito caminhando, e é melhor feito quando se caminha em companhia. A busca de sentido nunca termina completamente, mas cada passo em direção à verdade de quem você é um passo em direção à casa, em direção àquela paz profunda, onde você pode finalmente descansar, na certeza de que sua vida, exatamente como é suficiente, já é sagrada, já é uma resposta viva ao mistério do amor que nos criou. Que você tenha a coragem de olhar para dentro, a paciência para esperar pelas respostas da alma e a sabedoria para reconhecer que em sua busca sincera, você já está encontrando Deus, você já está vivendo seu propósito, você já está sendo exatamente quem você veio ser.